A paz do Senhor Jesus. Dormiu bem? Como é que foi a sua noite de sono? Agradável? Agradável? Falou com Deus hoje? Falou com Deus? Precisa falar com Deus, hein? Todos os dias. Quanto mais você falar com Deus, mais você se enche de Deus. Se encher de Deus é se encher do Espírito Santo. Crente que não fala com Deus, ele é um crente que sofre de raquitismo. Crente raquítico. Crente subnutrido. Tem o desnutrido e abaixo do desnutrido é subnutrido. Sem alimento. Quando você fala com Deus, todos os dias, você está dando lugar ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida e efetuar a obra de Deus. Quando você está falando com Deus, Deus está cumprindo a sua missão. Nós temos uma missão aqui na terra, pregar o Evangelho. Deus nos chamou e nos deu um ministério. Qual é o teu ministério? É da palavra? É de apacentar? Ministério do louvor? Ministério de dança? Ministério de exortar? De repartir? Generosidade? Qual é o teu ministério? Ministério de cura? Ministério de maravilha? Ministério da fé prodigiosa? Ministério de profecia, de profeta? Ministério de discernir os espíritos? Ministério de variedade de língua? Ministério de interpretar línguas? Qual é o teu ministério? Então você, quando fala com Deus, por isso que precisamos falar com Deus, para Deus te direcionar e você entender qual a tua chamada. Muitas vezes você está exercendo um ministério que não é a sua chamada. Você não inventa chamado. Deus te coloca no corpo dele como membro, como ele quer. Deus não faz acepção de pessoas. Não é o doutor que vai ser boca no corpo. Não é o que tem estudo que vai ser ouvido no corpo. Não. Não é quem tem estudo que vai ser olho no corpo. Não. Vai ser mão, vai ser dedo. Não. Deus coloca no corpo, que é a igreja, você como membro, o dom que ele quiser. Deus não está olhando a tua capacidade humana, a sua intelectualidade. Deus não está olhando seu título, se você é doutor, se você tem pós-graduação, se você é um bem alfabetizado, se você é um poliglota. Não, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando se você realmente se desapegou das coisas desse mundo. Você, para nascer de novo da água do Espírito, tem que se desapegar, despojar de alguma coisa que impede Deus trabalhar em nossa vida. Por isso que é importante conversar com Deus. Quando você conversa com Deus, Deus vai te dando direção. Você começa a pegar afinidade com Deus. O bom relacionamento com Deus é quando você fala com Deus. Se você não gosta de falar com Deus, você não tem relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus começa quando nós falamos com Deus. Jesus, ele falava muito com Deus. Falava nos montes, Monte das Oliveiras. Jesus, quando trabalhava durante o dia na sua missão de levar a semente, ele é o grande semeador. Ele ia se refazer aonde? Nos lugares a sós com Deus. Falar com Deus é falar a sós. É a sua intimidade com Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Tem problema que é só você e Deus. Por isso que fala com Deus.
Qual é o teu problema? Fala com Deus. No teu secreto, no teu particular. Tem uma particularidade com Deus. Entra no seu quarto. Isso. Estou ensinando você a falar com Deus. Não é parar as pessoas, falar que está desempregado, que está passando necessidade. Falar que está doente, que está aflito. Você está falando com a pessoa errada. Fala com Deus. Vou falar para o pastor que eu estou desempregado. E ele tem poder de abrir porta de emprego para você? Deus, você tem que entender, quando você aceita Jesus, você agora vai viver o sobrenatural. O sobrenatural. Aquilo que não é da parte humana. Deus é que vai trabalhar na sua vida e vai suprir as suas necessidades. Hoje, o meu assunto é a importância do Espírito Santo na obra de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala. Ele está aqui na terra. Essa é uma das trindades. Ele é a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Em harmonia, ele é Deus em harmonia. Qual é a missão do Espírito Santo aqui? Batizar os escolhidos. É o penhor da nossa salvação. O selo é a identificação. Quem é filho de Deus é o Espírito Santo. Nós somos identificados como filhos de Deus através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa que age. Ele cura, ele liberta, ele expulsa demônio, ele levanta o paralítico, dá voz ao mudo, faz o surdo ouvir, o cego enxergar, levanta o paralítico, ele abre porta de emprego, ele convence o mais vil pecador. E aqui, nós vamos aqui entender a importância do Espírito Santo. Por que Jesus falou tanto na sua glorificação que enviava o Consolador? Aqui em São João, no capítulo 20, versículo 19. São João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, que é o primeiro dia, é o domingo hoje, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes, primeira coisa, as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo falado isto, assoprou sobre eles o quê? E disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só que maravilha. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados os pecados. E aqueles a quem os retiverdes, ou seja, não perdoar, lhes são retidos, não são perdoados. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado direito, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. A importância do Espírito Santo. João Batista, por exemplo, era primo de Jesus. E João Batista já nasceu, o primeiro homem que já nasceu batizado no Espírito Santo, no ventre de sua mãe, Isabel, foi João Batista. O último profeta do Antigo Testamento. O precursor. Até João Batista, ele foi batizado com o Espírito Santo, já nasceu. Quando João Batista nasceu, ele não chorou. Ele nasceu já falando. E todo mundo se espantou. Ninguém entendeu nada. As coisas do Espírito é assim. Foge da capacidade humana. João Batista foi o precursor, aquele que preparou o caminho do reino de Deus. E João Batista batizava sempre no Rio Jordão, e vinha toda a Judéia, Jerusalém, vinha os pobres, e vinha também as autoridades religiosas. Só que eles não vinham para ser batizados. Eles vinham ver que novidade era aquela, o que estava acontecendo, quem era João Batista. E João Batista chamou de raça de víbora. Eles fizeram uma pergunta para João Batista, dizendo: quem é você? O que você fala de você? Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Você é Jeremias? Você é um dos profetas? Ele não. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele perguntava: mas se você não é Elias, não é Jeremias, não é um dos profetas, por que você está batizando? E ele disse: olha, eu batizo com água. Mas vai vir um que é antes de mim, que foi depois de mim. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo simboliza o Espírito Santo, para purificar. Jesus, com quase 30 anos, foi ao encontro de João Batista. Quando João Batista avistou Jesus, o Espírito Santo tomou João Batista de uma tal maneira e profetizou: este aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista se sentiu uma situação constrangedora. Ele pegar o Filho de Deus. Ele se sentia, não era digno nem de tirar a sandália dos pés de Jesus. E ele disse: eu careço, e vem tu a mim? Não, deixa para cumprir toda a justiça. Olha só, a humildade de João Batista. Porque o homem que tem o Espírito Santo, ele é humilde. A humildade é o ponto inicial para você crescer na obra de Deus. Humildade. Jesus, quando foi batizado, Jesus também foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo. Deus já estava em Jesus. Agora Jesus, para cumprir a profecia, João Batista tinha um sinal. Aquele em que você vê como uma pomba corpórea descendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E esse é o Filho de Deus, era o sinal. Jesus, quando saiu das águas, foi batizado no Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, por que o Espírito Santo? Porque eu preciso do Espírito Santo?
Por que você precisa do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o que te capacita. Nas coisas de Deus, tem a teologia, por exemplo, humana. A ciência tem a teologia, que é o estudo de Deus. Teologia, ciência de Deus. Estudo sobre Deus. Mas nem todo mundo está preparado para entender as Escrituras Sagradas. Precisa de um preparo. Não é preparo do homem, preparo do Espírito Santo. E homens e mulheres foram usados poderosamente por Deus. Mas na dispensação da graça, o Espírito Santo não veio apoderar de nós, ele veio habitar em nós. E aqui, na Bíblia, houve a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado, no sexto dia da semana. Houve os preparativos, mas pela madrugada houve um terremoto, uma caverna onde estava o corpo de Jesus. E aquele túmulo era de José de Arimateia, um homem rico, um político. E ele cedeu aquela sepultura para o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para se cumprir a promessa. Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. A ressurreição de Jesus Cristo para nos trazer a liberdade. A morte de Jesus foi a morte do inocente morrendo no lugar do culpado. A ressurreição de Jesus foi para nos tirar do cativeiro espiritual. Homens e mulheres eram cativos, eram escravos, eram presos. Jesus soltou-nos com a sua morte, com a sua ressurreição. Correntes, cadeias foram despedaçadas. A autoridade passou, o domínio passou para Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu um nome que dobra o joelho no céu, os anjos, na terra, seres humanos, embaixo da terra, os demônios, que é o abismo, embaixo da terra, o abismo, onde está Lúcifer e os anjos caídos. Agora Jesus entra no cenáculo. E ali estava reunido, sabe quantos discípulos? 11. Mas só que faltava um, Tomé. Judas Iscariote já tinha se suicidado e agora ficou 10 discípulos, sabe? Com medo do sistema religioso. Mataram Jesus e eles ficaram ali amedrontados. Jesus se apresenta no meio deles. E a primeira coisa que Jesus mostra para ele, as suas mãos. Veja as minhas mãos. Coloque seu dedo aqui no cravo, no buraco, onde foi cravado aquele prego. Veja o meu lado direito. Coloca aqui as mãos. E Jesus agora dá uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Recebei o Espírito Santo. Olha só. Os 10 foram batizados no Espírito Santo. Os 10 foram batizados no Espírito Santo antes da festa de Pentecostes. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, Jesus visitou os seus. E aqui Jesus entrou e eles ficaram surpresos. Olha só. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
E havendo falado isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Viu a importância? O Espírito Santo é aquele que nos capacita. Se o Espírito Santo não estiver em você, não habitar em você, você não tem capacidade para fazer a obra de Deus. Não é o teu conhecimento natural, talento natural, que faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. E ele usa o instrumento chamado a igreja. Eu e você somos instrumento do Espírito Santo. É ele que habita em nós. É ele que unge pastores, doutores, apóstolos. É ele que batiza. É ele que dá os dons. Não pensa você que você que escolhe dom. Não. Deus é que direciona-nos. Se você tem um dom da palavra, é o Espírito Santo que te deu esse dom. Se você tem um dom de profetizar, foi o Espírito Santo. Se você tem um dom da ciência, se você tem um dom da fé prodigiosa, os milagres, tem dons espirituais e dons ministeriais. Mas tudo é a operação do Espírito Santo. E aqui assoprou sobre eles. Assoprou sobre eles. Jesus, depois que ressuscitou, Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra. Ressuscitado já, materializado. Jesus andou por 40 dias ainda. Homens e mulheres viram Jesus. E muitos dormiram no Senhor. Jesus agora preparou 10. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E deu a missão. Deus deu a missão para Jesus de quê? Pregar o Evangelho, anunciar a salvação e anunciar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a missão de Jesus foi o quê? Morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Então a missão de Jesus aqui na terra foi cumprida. Agora Jesus deu a missão para a sua igreja. A missão é: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E diz: receba o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você não está capacitado para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo, ele veio para quê? Olha aqui. Olha aqui. Primeira coisa que o Espírito Santo veio. Ó. São João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo veio para convencer o homem, o mundo, que as pessoas, seres humanos, do pecado, da justiça e do juízo. A missão aqui do Espírito Santo é convencer seres humanos. Convencer. Trabalhar na mente dos seres humanos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que o Espírito Santo convence as pessoas? Através da pregação da palavra de Deus. E quem é essa pessoa que vai ser usada para convencer, para o Espírito Santo convencer outras pessoas? Você. Você é a igreja do Senhor. Você, quando entrega um folheto, quando fala da palavra de Deus para alguém, o Espírito Santo está convencendo aquela pessoa que está sendo recebendo a palavra. Você transmite a palavra de Deus. O Espírito Santo convence. Olha aqui. São João capítulo 14. Olha aqui. 14, verso 17. Ó. O Espírito da verdade, que as pessoas não conhecem.
Quando fala o mundo, fala as pessoas. Não conhece, não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós o conheceis e habita convosco e estará em vós. Olha aqui no versículo 26, ó, na parte C. Olha só, vou ler todo o versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então, qual é a função do Espírito Santo? Ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo quanto Jesus falou. Tudo que está escrito aqui, Jesus falou. Então o Espírito Santo, ele primeiro ensina e faz você lembrar de todas as coisas que estão escritas. Para sair para pregar o Evangelho, precisa do Espírito Santo. Não se sai de qualquer maneira. Você vai fazer uma prova, você faz de qualquer maneira? Não há um preparo? Não há um preparo. Você estuda, né? 1 mês, 2 meses. Tem pessoas que se preparam um ano todo para fazer um vestibular, fazer o Enem, passar noites e noites estudando. É um preparo. Você, para fazer uma maratona, você faz um preparo. Não é verdade? Você, para ser um atleta, você treina todos os dias. Para ser um pugilista, né? Praticar um esporte, você não faz um preparo, um treino. Você precisa do que alguém? Precisa de um treinador, né? Não é verdade? Por exemplo, no futebol, tem o líder. Quem é o líder? É o treinador. É aquele que conhece o esquema tático, conhece a formação do time. Ele é o líder. Ele é o que administra o sucesso, ou o sucesso ou o fracasso. Se o trabalho dele for bom, ele continua no cargo. Se for ruim, ele é mandado embora. Existe o pugilista, o lutador de boxe. Tem um treinador. Ele sabe quantas horas ele pode treinar, qual a força física, o peso que ele pode aguentar, é a estrutura dele. Então, sempre tem um treinador. Na igreja, somos o corpo de Cristo. Mas precisamos de um treinador. E o treinador é o Espírito Santo. É ele que te dá habilidade. Ele que ensina você a manusear a palavra de Deus. E agora, os 10 estavam sendo avisados. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês. E assoprou sobre eles o Espírito Santo, batizou. Antes da festa de Pentecostes, antes de descer o Espírito Santo, para se cumprir a profecia que está no livro do profeta Joel, dentro desta casa, os 10 receberam o Espírito Santo. Tomé não estava presente. 8 dias depois, quem aparece? Jesus. E quem estava reunido com... Agora tinha 11. Tomé estava junto. Jesus apresentou-se, paz seja convosco. Chamou Tomé em particular. Tomé, vem aqui. Quero ter um bate-papo com você. Vê o escravo da minha mão. Vê o meu lado. Tomé disse, Senhor meu, Deus meu, porque me viu, creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé, Jesus deu um puxão de orelha dele. A incredulidade impede Deus operar na nossa vida. O maior obstáculo do crente é a incredulidade, a falta de fé. Os discípulos falaram para ele, Tomé, Jesus esteve aqui, soprou sobre nós o Espírito Santo, e você não estava presente, Tomé.
Tomé, se eu não colocar meu dedo nos cravos das suas mãos, se eu não colocar a minha mão do lado dele, de modo nenhum eu vou acreditar. E 8 dias depois, quem aparece? Jesus. Viu a importância de você ter o Espírito Santo? Vamos lá em 1 João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, olha só. Versículo 20. Olha aqui. Versículo 20. Quem está ensinando aqui é João. E vocês têm a unção do Santo e sabeis tudo. O que João está dizendo? Que eu e você temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. E sabeis tudo. A unção do Santo. A unção do Santo. Quem é o Santo? Quem é santo? Jesus Cristo. Nós temos a unção do Santo. E sabeis tudo. Versículo 27. E a unção, olha só. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Olha só. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha aqui, João está dizendo aqui, vocês têm o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo, foram batizados. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Está falando revelação. Não está falando de você não participar de EBD, nada disso não. Está falando revelação da palavra. Palavra rema, revelada. Como a sua unção, olha só, como o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como o Espírito Santo nos ensinou, assim devemos permanecer. Então o Espírito Santo é o que conduz a igreja. O Espírito Santo é o volante. É ele que dirige, ele é a direção da igreja. A igreja, o templo, ou a congregação tem um líder, é o pastor. Mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo, através do pastor. Então se o pastor falar com Deus, for de oração, por isso que o pastor tem que ser de oração. Tem que falar com Deus. Precisa falar com Deus. Se o pastor não falar com Deus, o engano entra na igreja. Por isso que nós precisamos falar sempre com Deus. O Espírito Santo, ele é importante para a nossa vida. Busque. O apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há briga, contenda, mas enchei-vos do Espírito. E falar com Deus. Quanto mais você falar com Deus, mais você se enche do Espírito Santo. O segredo é falar com Deus. Crente que fala pouco com Deus, tem pouca unção, tem pouca graça. Mas o crente que fala com Deus, o reino de Deus, manifesta a glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida através do Espírito Santo. Então você precisa buscar. Se você buscar, você tem. É igual um trabalho. Quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Como é que você vai dar uma comida para alguém se você não trabalha? É linguagem de figura. Se você não lê a Bíblia, se você não fala com Deus, se você não jejua, se você não tem a sua intimidade com Deus, você vai servir pão para quem? O alimento material espiritual. Qual alimento você vai servir para a sua igreja se você não está falando com Deus? Não está familiarizado com a palavra. Não gasta seu tempo na Bíblia, fica vendo besteira, gastando tempo na televisão, vendo série, vendo filme, vendo coisas que não edificam.
fica na rodinha de amigo, falando de futebol, falando de Flamengo, falando de Vasco. Ocupa seu tempo nas coisas de Deus. É importante você falar com Deus. Quando você fala com Deus, você não tem tempo. Você não gasta seu tempo em vão. Quando você deixa de falar com Deus, você desperdiça seu tempo. Então, Jesus quer soprar hoje na sua vida o Espírito Santo. A missão de Jesus foi cumprida. Ele deu missão para a igreja e soprou sobre eles o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, novamente foi soprado um cenáculo, onde estava quase 120 irmãos reunidos. Estava ali, o Espírito Santo foi assoprado. Muitos falaram em outras línguas, porque havia uma grande festa da colheita, festa de Pentecostes. Resultado: o Espírito Santo é fartura. O Espírito Santo desceu no dia de fartura, no dia da colheita, um dia que se comemorava em grande fartura, grande colheita. Oh, glória! E o Espírito Santo, ele é fartura. Ele é fartura na nossa vida, ele é fartura na igreja, ele é fartura na vida de outras pessoas. Deus quer soprar na sua vida o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. E um lembrete: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.